Olá, por dentro da política, entrevista ao deputado Hélio Nishimoto, do PSDB, deputado reeleito. Parabéns, muito bem-vindo mais uma vez ao estúdio da TV Assembleia, deputado. Vamos prestar contas de mandato. Ok, obrigado pelo convite novamente. Deputado, eu vejo aqui na sua página pessoal um agradecimento ao eleitorado. O que falar desta última eleição, uma eleição difícil? O que o senhor fala para o seu eleitor? Eu vejo aqui a palavra gratidão. E isso tem que ser, acho que é a primeira coisa, porque foi uma eleição verdadeiramente muito difícil. Mas o apoio que eu tive foi o maior de todas as eleições pelas quais eu passei. 7 eleições, essa foi a mais impressionante para mim, dado o retorno que eu tive e a manifestação de apoio da população, não só da minha cidade de São José dos Campos, mas de todo o Vale do Paraíba, da nossa comunidade japonesa do estado de São Paulo. Então isso me impressionou muito e que levou a gente a ter essa votação muito grande. Então foi muito bom para mim. Manifestações carinhosas e solidárias com o político Hélio Nishimoto, mas também com a política. O que o senhor vislumbrou do ano passado para cá, principalmente quando houve as manifestações em junho de 2013, muita gente na rua protestando contra o estado de coisas, contra a política, contra os políticos, deputado? Foram as duas coisas, né? A manifestação de apoio ao amigo, ao político Hélio Nishimoto, da região do Vale do Paraíba, da comunidade japonesa, mas também ouvi muita coisa em relação às manifestações do ano passado, ao descontentamento com a classe política. Isso eu ouvi, e é importante a gente ouvir para saber o que as pessoas pensam, né? Ainda mais quando a gente está pedindo apoio, o voto do eleitor, daquele que está lá na feira livre, na rua, nos bairros, onde a gente passa e faz o pedido de apoio, né? E em geral, Jorge, o que eu ouvi e marcou muito é o seguinte: praticamente todas as pessoas, né? Nem todas falam, mas dá para imaginar o que elas estão pensando. Quando a gente pede o apoio, o voto de apoio para a gente, eles falam, em geral, assim: olha, eu vou dar o apoio, eu vou votar em você, mas olha, continue trabalhando muito por nós, nós precisamos de representantes que trabalhem muito. E outra coisa, seja honesto. Então, se for essa a regra, se for esse o pedido da população, o que eu imagino ser de todos os eleitores, de toda a população, então isso deveria ser muito simples para todos os candidatos, todos os políticos, representantes políticos atenderem, porque trabalhar muito nessa área, isso daí, a demanda é muito grande, dá para trabalhar muito quem quer trabalhar. E ser honesto, isso daí é obrigação de todo mundo. Então, não é muita coisa que o eleitorado pede. E eu percebi isso praticamente em todas as pessoas que por onde eu andei, né, e pedi voto, né, todas as pessoas manifestam isso. Mas como contemplar tantas demandas? Há muito apelo popular, as aflições do povo paulista, eles esperam o retorno dos políticos. Aliás, falando de Feira Livre, eu preciso lembrar, deputado, a máxima da Feira Livre: o cliente sempre tem razão, mas como o político consegue contemplar todas essas demandas que estão aí elencadas? A gente vai falar de algumas delas ao longo desta conversa. Olha, o eleitor, o cliente sempre tem razão mesmo. Ele, por mais que ele talvez erre na dosagem, mas a razão ele tem, porque o político que é representante dele para atender as necessidades principais, né, o setor político tem essa obrigação. Então, quando a população está se sentindo mal atendida, ela tem todo o direito, tem toda a razão em reclamar, e é o que acontece mesmo, e eu não tiro a razão. Pode ser que erre a dose da crítica ou da reclamação, mas a gente tem que ter bons ouvidos para ouvir a população e procurar entender qual é, não só a necessidade, mas qual é o direito que ela tem sobre os pedidos que fazem. Então, isso é importante. E eu sou bom ouvido, viu? Eu consigo identificar com uma certa facilidade aquilo que é obrigação minha, aquilo que é obrigação do poder público fazer. Então, a gente vai conversando com muito respeito e, em geral, aqueles que nos procuram, acredito que se sentem satisfeitos também pela forma respeitosa e a forma como a gente procura responder às demandas. É obrigação dos governos prover segurança pública, uma função precípua do Estado. O que falar da questão da segurança pública, o seu mandato que está tão atento a essa questão, deputado? Atento e bem antenado com a polícia local da região do Vale do Paraíba, principalmente. Eu tenho muitas conversas, tanto com o governador Geraldo Alckmin, como com o secretário de Segurança Pública, e a segurança é realmente uma coisa preocupante. Porém, a gente tem que ter sempre dados para demonstrar para a população que
estamos tendo cuidado, que o poder público estadual está procurando atender a necessidade que tem de segurança no estado de São Paulo. Então, quando a gente pega um dado, um dos principais, que é homicídio, enquanto a média do Brasil está próximo de 30 homicídios por cada 100 mil habitantes, né? Alguns estados, como Alagoas e outros do Nordeste, que atinge 70 mortes por 100 mil habitantes, o estado de São Paulo é um dos melhores índices, atinge em torno de 11 por 100 mil habitantes. E em São José dos Campos, conversando sempre, né, com a Coronel Nicolucci, que é comandante, uma coronel, e também todos os seus subordinados lá, principalmente os que exercem cargos de comando, recentemente tive uma conversa com todos eles lá no meu gabinete, inclusive convidei para estar lá trocando ideias sobre a segurança de São José dos Campos e do Vale do Paraíba. Interessante que em São José dos Campos, esses últimos meses ou semestre, né, nós tivemos um índice que é muito melhor do que se diz, né, que é um nível satisfatório, que é em torno de 10 por 100 mil habitantes, morte por 100 mil habitantes. São José, nesses últimos meses, no último semestre, teve um índice de 2 a 3. Então, um índice muito bom. São indicadores de país de primeiro mundo. Totalmente. Então, a gente fica muito satisfeito quando, através dessas conversas, dessa interação constante com o setor da segurança pública, a gente consegue levar não só equipamentos, inteligência, efetivo policial, que nunca é satisfatório, a gente sempre quer mais efetivo policial, mas que consegue, com essa interação com a polícia, com a segurança pública, polícia civil, polícia militar, polícia científica, trazer para índices bem baixos esse que é o mais preocupante, que é o de homicídio. Então, a gente está antenado, está sempre dialogando com o comando da polícia. Mas como baixar e ainda melhorar esses indicadores, se há claros, por exemplo, nos cargos da Polícia Civil, se há efetivo pequeno ainda nas cidades, eu lembro isso porque no Vale do Paraíba a gente tem alguns presídios também que demandam uma atenção especial da polícia, deputado. Isso aí dos presídios é uma coisa importante, porque a região do Vale do Paraíba, tanto São José dos Campos, Taubaté, Tremembé, Potim, tem um grande número de presídios. Isso faz com que a necessidade de policiais que até então fazem a escolta, quando os presos precisam ir para uma audiência nos fóruns, isso faz se deslocar muitos policiais para fazer a escolta. Então, uma mudança que já está sendo providenciada, isso numa conversa que nós tivemos com a liderança da região, liderança política, com o secretário de Segurança Pública. O governo do estado está providenciando agentes de escolta em vez de utilizar os policiais para fazer isso. Então, os policiais têm que estar fazendo um trabalho ostensivo nas ruas e agentes de escolta sendo contratados para fazer, então, esse trabalho. Então, isso está sendo providenciado, vai amenizar o problema da falta de presença do policial na rua e, além disso, nós temos ainda em andamento um chamamento de policiais que estão sendo agora chamados do concurso, que em torno de 5 mil nesse final de ano, e para o próximo semestre, né, no início de 2015, já providência de mais concurso para ainda admitir mais 10 mil policiais aproximadamente. Isso vai fazer com que essa necessidade de efetivo, ela seja muito melhor a partir do começo do ano que vem. Então, a gente está caminhando para essa situação um pouco mais tranquila em relação à segurança pública. E para cidades que recebem grande afluxo de turistas, eu lembro o litoral norte, as praias, e também Aparecida, Campos do Jordão, que estão ali no Vale do Paraíba, deputado. A nossa região ela tem assim, um atrativo muito grande na área turística, tanto de praias, como também de montanha e o turismo religioso, que abrange não só a cidade de Aparecida, mas Guaratinguetá, Canas. Então, são cidades que têm assim, esse polo de turismo muito forte. E nessas situações, conversando com o comando da polícia e com o governo do estado aqui, a Secretaria de Segurança Pública, a estratégia quando ocorrem esses eventos especiais, tanto em Aparecida como em Campos do Jordão, no Festival de Inverno, e no litoral no verão, então a gente consegue deslocar de outros locais para um efetivo maior para cobrir a necessidade desses eventos grandes, principalmente nas temporadas aí de verão, Festival de Inverno e também aquele fluxo grande de pessoas quando vão visitar Aparecida, Guaratinguetá e Canas. Então, isso já foi feito e deu certo. Reduziu-se muito a violência nesses locais quando se tem eventos grandes. Um problema da segurança pública, mas que se espraia para a saúde. A demanda por hospitais da parte das cidades que têm presídios. E o preso tem prioridade. Como fica a compensação desse serviço, deputado? Hoje não existe uma compensação clara para
as cidades que atendem a esses presídios. Deveria se ter. Nós conversamos já com o secretário de Saúde, com a Secretaria de Segurança Pública, tem que ter alguma compensação. Além dessa compensação no atendimento à saúde, tem que ter também outra compensação que é financeira. Os presídios, eles trazem, de certa forma, assim, um prejuízo para a cidade. Sim. Afasta pessoas da cidade, quando se tem presídio, as pessoas ficam com medo, então deixam de visitar, essa parte turística também é prejudicada. Então tem que ter uma compensação, além do que a cidade ela gasta muito com os presídios estando no seu município. O prefeito ele sempre reclama que ele tem que atender não só na parte de saúde, limpeza e outras necessidades, mas que os presídios têm, a prefeitura de cada um desses municípios que tem esses presídios, eles acabam pagando um preço. Sim. Então tem que ser compensado tudo isso e há uma análise já disso há algum tempo, não só aqui na Assembleia, mas pelo governo do Estado, para haver uma compensação na forma de lei, para que esses presídios permaneçam lá e as cidades sejam, de alguma forma, compensadas. Né? Sim. Falamos de segurança pública, um pouco de saúde, mas eu queria conversar com o deputado Hélio Nishimoto, do PSDB, sobre algumas bandeiras de mandato. Uma delas, educação pública, educação de qualidade, escola em tempo integral, deputado. Puxa, isso daí é uma coisa que me emociona e mexe muito comigo, porque a educação, todo mundo fala em discurso, mas tem que ser na prática, a base de tudo, né? A educação, ela que vai dar condições para qualquer pessoa disputar no mercado, disputar na vida algum espaço para que ela ocupe. Então, a educação tem que ser igual para todos, né? E a gente não vê isso hoje, porque nós temos escolas municipais, escolas estaduais, as duas públicas, mas nós temos escolas particulares e você vê, dependendo da condição de vida de cada uma das famílias, se tem uma situação educacional. E a gente tem que tentar trazer ao máximo uma igualdade no tratamento dos alunos, das crianças, para que elas tenham condições realmente de disputar um espaço no mercado, no meio da sociedade. E agora, falando em escola estadual, que é onde eu tenho maior atuação agora como deputado estadual, eu fiquei muito impressionado em visitar algumas escolas de ensino integral. Sim. A transformação na perspectiva que os alunos têm, os jovens, as crianças, é muito grande, Jorge. Eu vi exemplo de jovens que eram muito problemáticos, se envolvia com drogas, trazia problema para dentro da escola, quando a escola era normal, né? Aquele período normal, um período só do dia, o restante ele ficava às vezes sem o que fazer. Sim. Então ficava na rua, ficava com colegas e às vezes más companhias levam a pessoa a entrar no crime até. Essas pessoas problemáticas, quando participam da escola de ensino integral e abraça esse projeto, ela tem que querer também. Mas eu vi em escolas como em Jacareí, que eu visitei, onde esses alunos problemáticos passaram a ser alunos exemplares, porque abraçou a oportunidade de ter um aprendizado, uma formação melhor através daquilo que a escola passou a oferecer, o corpo docente, o diretor, sabe, os colegas, mas já é uma outra dinâmica, não é? Totalmente diferente, porque não é só aquele currículo normal. Currículo tem matérias extracurriculares, matérias mais atrativas até para o jovem, e aquela convivência em torno de livros, de leitura de livros, de troca de ideias, do esporte, da cultura, da arte, eles passam a ter uma convivência muito mais fraterna. E com isso, ele passa a enxergar uma perspectiva nova para a vida dele e abraça. Tem aqueles que querem sair do ambiente ruim para abraçar uma oportunidade para a sua formação boa e para o seu desenvolvimento. E eu vi transformações fora de série que fez a gente, inclusive, soltar lágrima. O professor soltar lágrima, o diretor da escola. Isso daí me fez pensar, falei, tem que investir nisso. Então, o meu trabalho que eu priorizei para esse novo mandato é trabalhar para que haja mais escolas de ensino integral, se possível todas as escolas estaduais, e também melhorar a condição, o plano de carreira dos professores, dos profissionais da educação e dos profissionais da segurança pública. São dois setores que precisam ser mais valorizados, ao mesmo tempo mais qualificados para fazerem os seus trabalhos profissionais em favor do Estado, para que a população seja bem atendida. Né? Eu acho que isso daí é prioridade nesse novo mandato. Trabalho é o que não vai faltar. Deputado, só para cotejar alguns números, a nossa produção levantou junto ao site da Secretaria de Estado da Educação, que é a maior rede estadual do país. Tem 5.300 escolas, 230 mil professores, 59 mil servidores, 4 milhões de alunos. As escolas em tempo integral, por enquanto, só alcançam 261 mil alunos, são 437 escolas, os alunos ficam 9 horas e meia e tem 3 refeições. Há muito que ser feito para espraiar esse modelo que deu certo para toda a rede, não é, deputado? Como deu certo?
tem que investir nisso. Deu certo, está dando resultado, está sendo benéfico para as famílias, para os alunos especialmente, então a gente tem que investir nisso. Há na legislação uma previsão de gasto com a educação, que é de 25%. Sim, aqui em São Paulo passa de 30%, né? Sempre gastou-se mais, mas a gente tem que procurar priorizar isso, porque se a gente quer um futuro melhor para a nossa sociedade paulista e consequentemente, o povo brasileiro, a gente tem que dar condições para o aluno ter essa boa formação. E a Escola de Ensino Integral, pelo governo do Estado, tem dado esse resultado. Então, tem que investir e passar desses 6% dos alunos atendidos para 100% dos alunos atendidos. Se acontecer isso, a gente pode ter convicção de que a situação da nossa sociedade do Estado de São Paulo vai melhorar muito, porque jovens e crianças bem formadas, nós temos uma garantia de que a próxima geração vai ser muito mais consciente das suas responsabilidades e vai ter um papel muito mais importante para desenvolvimento do Estado como um todo e ajudando o Brasil. Como conquistar mais recursos para investir na educação? Lembramos, o Plano Nacional de Educação foi aprovado no começo deste ano e a meta 20 do plano é dobrar o investimento, que hoje está em torno de 5% para 10% do PIB brasileiro em educação. O senhor acredita que nós teríamos recursos para isso? Se fala muito em tirar dinheiro do pré-sal, 365 bilhões dos royalties do pré-sal para investimento em educação. É o suficiente ou precisa de mais? Precisa de gestão também, deputado? Eu acredito que sempre vai precisar mais. Para investimento na educação, sempre vai precisar mais. Esse dos royalties do pré-sal é uma boa iniciativa, mas nós temos que somar... Não é suficiente, né? Não, eu acho que não vai ser suficiente. Além do que, a gente não sabe exatamente o que nós vamos conseguir extrair do pré-sal. Até porque ele está lá 7 mil metros abaixo do oceano, até tirar, processar esse óleo... Vender esse óleo, espero que gerar... a gente tenha surpresa boa em relação ao pré-sal, mas isso ainda é duvidoso. Já estamos produzindo 500 mil barris por dia do pré-sal. Isso, nós precisamos produzir muito para poder ter recursos para financiar a educação. Agora, além disso, o que a gente precisa melhorar no Brasil, aí o governo aí que vai assumir ou vai tomar conta do país a partir de 1º de janeiro tem que estar consciente disso, que o Brasil precisa melhorar a sua economia, porque com a economia crescendo, melhorando... Andando de lado não dá, né? Não, andando de lado não dá nem andando para trás. Se você melhora a economia brasileira e que tem condições de melhorar, nós investindo mais, a indústria contratando mais, a gente atraindo investidores, inclusive estrangeiros, não só os brasileiros que estão aí com medo de investir, porque tem uma situação econômica muito incerta, mas o recurso de investimento que pode vir do exterior é muito grande. A gente sabe, porque eu fui para o Japão, eu conversei com os empresários japoneses, eu ouvi já de empresários americanos e outros da Europa que eles querem investir no Brasil. Mas tem potencial. Tem potencial muito grande, mas tem que ter segurança para eles investir. O investidor, ele não investe onde não dá segurança para ele ter condições depois de dar prosseguimento ao seu trabalho e disso extrair o seu lucro. Então, é isso que garante maior condições para se financiar a educação no Brasil. Aliada, claro, a iniciativas como o pré-sal e outros mais tipos de parcerias que o governo federal, que o governo estadual e o municipal podem fazer. Mas como eu trato aqui de governo estadual, sou um fiscal do governo, sou um militante aqui na área estadual, eu tenho que trabalhar em cima das escolas estaduais e aquilo que o governo do estado pode fazer por esse segmento. Então, esse é o nosso foco. Lembremos que esta Casa de Leis aprova o orçamento que para o ano de 2015 está estimado em 204 bilhões, 30% já verba carimbada para a educação. Deputado, ainda temos 6 minutos até o encerramento da nossa conversa, mas precisamos falar de esporte, precisamos falar um pouco mais de saúde, cultura e juventude. Deputado, vamos por temas. Primeiro, o esporte. Algo que eu gosto muito. Sou da Comissão de Esporte. Sim. E eu gosto muito, eu apoio toda a iniciativa esportiva, porque eu acredito que, como a educação, o esporte ele complementa a formação dos nossos jovens, das nossas crianças, além de todas as outras faixas etárias também, mas principalmente a criança e o jovem. Tendo o início da sua vida o esporte incluído nas suas atividades, ele vai ter saúde melhor, ele vai até aliviar um pouquinho o estado, né, de gastos com saúde, ele vai ter uma convivência mais saudável, porque o esporte promove um objetivo
na criança, no jovem, qualquer pessoa, o objetivo de alcançar melhores marcas, melhores índices. Isso faz com que ele fique focado naquilo que é saudável. Então ele cuida de alimentação, do descanso noturno e não se envolve com droga. Então ele tem essa perspectiva e quer perseguir, e aí ele tem saúde melhor e começa a ter uma vida muito mais saudável, vida regrada. Com o engraçamento e a sociabilidade também melhora. Além de tudo isso, né? Então eu gosto muito de esporte para todas as faixas etárias, especialmente para a criança e para o jovem. Tem que participar, porque isso ajuda na formação. Não é simplesmente a formação física, mas a formação social, psicológica, mental, tudo mais. Então por isso que eu incentivei muito, inclusive, a instalação de academias ao ar livre, que promove naquele entorno da academia ao ar livre, né, que é nas praças públicas e outras áreas, parques, a convivência fraterna entre as pessoas. Aliás, em todas as gerações, deputado, todas. Não é só no jovem e na criança, não. Não? Muito idoso, Aliás, principalmente. começou com o nome de ATI, a Academia da Terceira Idade. Sim. Principalmente para os mais e idosos. E hoje é frequentado pela família toda. Por todos, e é muito saudável. Lá em São José dos Campos, que é a cidade onde eu moro, e outras cidades vizinhas também, mas em São José dos Campos nós começamos a instalar isso há uns 5 anos e já tem mais de 100 academias montadas na cidade. 100 academias? Mais de 100 academias montadas em toda a cidade, que tem 700 mil habitantes. Isso é um estímulo para a atividade física, né? Muito atraente, as pessoas utilizam, fazem confraternização em torno dela, de manhã às vezes fazem um café junto lá, então melhorou muito a convivência entre as pessoas e a saúde da população. Isso estimula também a cidadania, as pessoas saem de casa, se encontram nas praças, Isso. Ou seja, a rua é do povo. E eles têm que frequentar e ocupar esse espaço público com atividades saudáveis. E as academias ao ar livre têm feito isso, têm promovido isso, essa convivência boa. Questão da cultura, deputado. Cultura, eu incentivo muito todo tipo de expressão cultural. Agora, o que eu tive como ocupação na área cultural esses últimos anos, 6 anos como deputado estadual, foi principalmente com a comunidade Nikkei. Não deixei outros, incentivei, mandei recursos financeiros do Estado através de emenda parlamentar. Lá em Monteiro Lobato, por exemplo, na pequena cidade de Monteiro Lobato, está reformando todo o centro cultural com recursos do Estado, indicado por emenda parlamentar. Mas a comunidade Nikkei, comunidade japonesa, utiliza muito a atividade cultural em todo o estado de São Paulo. E como despertar esse senso para o turismo, para as paisagens, para as coisas belas e para a cultura, que está muito bem arraigada no Vale do Paraíba, eu digo isso. As pessoas passam de carro pela Via Dutra, passam de carro pelo sistema Trabalhadores, Ayrton Senna e Carvalho Pinto, e não se dão conta de toda a riqueza que há ali no contorno, deputado? É divulgação. A partir do momento que você começa, através da mídia, mostrar o belo que existe nessas regiões, em todas as regiões do estado, hein? Mas lá falando do Vale do Paraíba, a pessoa que quer natureza, quer visitar um local tranquilo e aproveitar da natureza, vai lá para Monteiro Lobato, para São Francisco Xavier, São Bento do Sapucaí, Santo Antônio do Pinhal, Campos do Jordão. Você vai para o Vale Histórico, lá na cidade de Queluz, Areias, que tem as fazendas históricas. Arapeí, São José do Barreiro. Aliás, São José do Barreiro, uma cidade muito histórica mesmo, bonita, até Bananal, na divisa com o Rio de Janeiro. Então você tem aí o turismo todo para ser explorado, não? Além do religioso, além das praias, praia do litoral norte, as praias do litoral norte. Lá é riquíssimo, São Luís Paraitinga, toda aquela região do Vale do Paraíba pode ser muito explorada turisticamente. Tanto é que o governo do estado, através da RM, Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte, nós fizemos elencamos assim umas prioridades, que é justamente voltado ao turismo, ao artesanato. Sim. E isso daí, e a atividade rural também, como a agricultura, a piscicultura, né, a pecuária. O aproveitamento daqueles hotéis fazenda, também. Ou seja, as antigas fazendas de café do Vale do Paraíba. Lindas fazendas, lá em Areias, lá em São José do Barreiro. Então, água boa, comida boa, cachaça boa. Muita coisa boa lá. Você vai para Paraibuna, Jambeiro, quer dizer, tem tantas cidades gostosas para passar um dia, para passar um final de semana, que tem que ser melhor explorado. Aí depende muito do poder público também entrar com a sua parte de apoio, né, de incentivo, para desenvolver ainda mais isso, o turismo no nosso estado de São Paulo. Deputado, em 1 minuto para encerrar a nossa conversa, o que pensar, o que fazer
para o próximo mandato, que só vai começar em 15 de março de 2015? É uma continuidade, eu não paro. Quando eu falei já de propostas para esse novo mandato, na verdade eu já comecei. Eu estou atuando em cima desse trabalho de segurança pública, a educação no ensino integral nas escolas estaduais, indicações para que a gente tenha melhores condições de atendimento na saúde, né? Vai ser construído agora o Hospital Regional de São José dos Campos, estadual. Vai ser construído em breve também o Hospital Regional Estadual em Caraguatatuba para atender as 4 cidades do Litoral Norte. E nós estamos pedindo para ampliar ainda mais para a região do Vale Histórico, para atender mais essas cidades que estão próximas do Rio de Janeiro. Então a gente não para, vai ser uma continuidade a partir de 15 de março, quando a gente assumir a próxima legislatura. Mas está sendo muito gostoso porque o meu objetivo como representante político sempre foi, nesses 18 anos, 12 como vereador e 6 como deputado, é de ser útil para a sociedade, ser útil para o povo, para a população. E é isso que me realiza, isso que me satisfaz. E cada vez mais eu me sinto mais útil. Por isso que eu fico cada vez mais feliz em exercer a função de representante político. Muito obrigado por sua entrevista, parabéns e sucesso, não só neste, mas também no futuro mandato. Obrigado, deputado. Jorge. Obrigado, um abraço a todos. Eu conversei com o deputado Hélio Nishimoto, do PSDB, e você ficou por dentro da política. Muito obrigado por sua audiência.